Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos iniciar, né? Já temos aí 4 minutos de tolerância. Vamos orar. Logo após a gente ouve o hino, os irmãos louvam aí em casa. E depois a palavra a gente passa para o pastor Davi para dar continuidade ao estudo que começamos na última quinta-feira. Pedi à irmã Zélia para fazer a oração inicial. Salve a amada igreja com a paz, Senhor Jesus, oremos. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar por este momento, queremos te louvar pela vida do teu diácono Lindenberg, na direção deste trabalho, queremos te louvar pela vida do pastor Davi, que trará o estudo. Seja com todos nós, ó Pai, que aqui nos achegamos a Ti para aprender de Ti e contigo. Usa o Teu Filho como a Ti apraz,
seja com a tua igreja, para que nós sejamos edificados cada dia mais na rocha que é Cristo Jesus, o Senhor. Perdoa os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Passa sobre nós o sangue do Cordeiro, ó Deus, e que possamos entrar no Santo dos Santos e ver-te na beleza da sua santidade. Opere na vida de todos nós, seja com todo o grupo que já se encontra aqui presente, e seja com os demais que ainda hão de entrar, para o louvor da tua glória e o engrandecimento do teu reino, ó Pai. É nós que oramos e já fazemos em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o hino, que eu não sou muito familiarizado com ele, né? Mas o irmão Fabrício cantou no culto de oração, achei ele muito bonito, uma letra muito bonita, mas eu não me lembro da melodia. O hino de número 28. Celebração de nosso Rei Sustentador. Ouçamos. Amém. Não sei se deu para os irmãos ouvirem bem a letra, mas é uma letra muito bonita, além da poesia também muito bonita, né? Se os irmãos puderem ter a oportunidade de ler esse hino, hino de número 28, né? Muito bonito, realmente. É bonito mesmo, é um hino bonito. Foi porque cortou um pouquinho aqui para mim, mas é bonito ainda. Com você, Diaco. Uma letra muito preciosa. Eu fui acompanhando a letra na Bíblia, que é a minha Bíblia ternária. Muito bonito mesmo. Realmente repassa o que está escrito nas Santas Escrituras, né? Fala da natureza, fala do amor de Deus por nós e muitas outras coisas. No momento nós vamos ter mais um momento de oração, logo mais a palavra está com a oração, a palavra está com o pastor Davi. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, de estarmos juntos, Senhor, aqui, mesmo que, ó Pai, virtualmente, mas estamos juntos para ouvir a tua palavra, para te louvar, te engrandecer,
te bendizer, ó Pai, te ofertar as nossas vidas, porque sem tu nada podemos fazer e o máximo que nós possamos fazer ainda é pouco, Senhor, visto o que tu fizeste por nós, dando teu filho amado na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos tudo, te pedimos pela vida do pastor Davi, que vai trazer o estudo, ser com ele, com sua família, com seu ministério. Esse nós te pedimos, já te agradecemos no nome santo do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pastor Davi. Amém, meus irmãos, graça e paz. A semana passada nós iniciamos esse estudo sobre oração e como a nossa reunião começou um pouco atrasada, não deu tempo de passar tudo, mas ficou um restinho para hoje, uma parte pequena, porém uma parte prática da coisa, né? Só trazendo assim, recapitulando assim de forma muito rápida, nós vimos a semana passada que nós voltamos a ver a semana passada que a oração é um diálogo nosso com Deus. E eu digo voltamos a ver porque a gente já sabe disso, e por mais que a gente, assim, de forma desapercebida, muitas vezes agimos como alguém que não sabe ou que esqueceu, então, por isso que eu usei esse tipo de linguagem. Mas veja, a Bíblia deixa muito claro que oração é um diálogo nosso com Deus. A oração é um meio de graça que Deus nos deu, que Deus deu ao seu povo, o qual Deus abençoou o seu povo para, através desse meio de graça, falarmos com Ele, nos comunicarmos com Ele. Ele fala conosco, nós sabemos disso através da sua palavra. E nós falamos com Ele através da oração. Então, o que é oração? Oração, basicamente, nós vimos, é um diálogo nosso com o Senhor. A oração, ela é desenvolvida de duas formas. De forma particular, e quando a gente fala de forma particular, nós vimos no estudo, precisamos ter o cuidado de não sermos como os fariseus, os hipócritas, que iam para as esquinas das praças, que iam para as sinagogas, fazer as suas orações de forma muito alta, para serem ouvidos, para serem notados, e ali mesmo receberem a sua glória, o reconhecimento dos homens. Mas Jesus Cristo nos ensina que nós devemos ir ao nosso quarto e, em silêncio, falarmos muito em particular com o nosso Deus, conversarmos com o nosso Deus. Mas vimos também que a oração não é só feita de forma particular, ela é feita também de forma em grupo, de forma em reuniões, onde nós juntos, como povo de Deus, devemos orar em conjunto, como, por exemplo, aconteceu na igreja primitiva, e isso está registrado lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 24, diz assim: assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, e oraram, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que existe neles. Ou seja, fizeram uma oração em conjunto, uma oração juntos ali, e isso nós também devemos fazer. Então, são dois tipos de orações: oração em particular e oração em conjunto. Nós vimos também, a semana passada, que devemos ter cuidado com o conteúdo da nossa oração. O que é que deve estar no conteúdo da nossa oração? O que é que deve preencher a nossa oração? E vimos que o conteúdo da nossa oração deve ser de Bíblia. Nós precisamos buscar o texto bíblico, ter conhecimento bíblico. E aí eu citei até o modelo de oração ensinado por Jesus Cristo, que é o Pai Nosso, onde nós podemos... Primeiro, nós não devemos entender que é uma oração em si, o Pai Nosso, mas um modelo de oração para tirarmos as nossas orações ali, para tirarmos uma base das nossas orações dali, mas também não queremos dizer com isso que não podemos, como povo de Deus, como a igreja de Deus, orar o Pai Nosso, como qualquer outro texto bíblico. Por exemplo, nós vimos que podemos
por exemplo, estando num culto, alguém ou o dirigente do culto dizer assim: vamos agora orar o Salmo 23, ou o Salmo, e cita um número de um salmo, e a igreja pode fazer daquele salmo a sua oração, de um texto bíblico a sua oração. E aí tem tantas orações, poderíamos falar, por exemplo, da oração de Maria, da oração de Elias, de qualquer personagem bíblico. Tomar um texto ali, uma experiência de um daqueles nossos irmãos personagens bíblicos que oraram e também fazer daquele texto a nossa oração. Então, é importante que a nossa oração, enfim, tenha um conteúdo bíblico, um conteúdo bíblico. Às vezes a gente fica, irmãos, tendo dificuldades de escolhermos palavras, de formarmos frases para dizermos nas nossas orações. Poderíamos, por exemplo, ter isso em mente. Eu poderia, por exemplo, começar a minha oração, se alguém disser assim: Pastor Davi, faça aí uma oração de confissão de pecados, e eu começar a minha oração com as palavras da oração do rei Davi, quando disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Eu poderia muito bem fazer da oração de Davi parte da minha oração, pegar parte da oração de Davi e fazer e preencher a minha oração, usar como conteúdo para a minha oração. Então, isso é bom, é saudável, é espiritual, é maravilhoso fazermos isso. Prestarmos bem atenção no que vai ser o conteúdo das nossas orações. Nós vimos também alguns tipos de orações, como, por exemplo, a oração de petição, e vimos que nós precisamos, sim, pedir a Deus, buscar ao Senhor. Ele mesmo disse assim: pedi e dá-se-vos-á. As nossas orações precisam ser também orações de petições. Por exemplo, o texto bíblico lá de João 14, 13, 14, diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, nós precisamos ter isso em mente, que as nossas orações também podem ser orações, devem ser orações de petições. Agora, um detalhe importantíssimo é que devemos fazer as nossas orações e, sobretudo, as nossas petições em nome de Jesus. Vejam, fazemos as nossas orações a Deus através da orientação do Espírito Santo em nome de Jesus. Ou seja, a Trindade está toda presente nas nossas orações, e isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Nós vimos também a semana passada que precisamos ser persistentes nas nossas orações, como, por exemplo, aquela mulher, aquela viúva que incomodava em todo o tempo aquele juiz iníquo, pedindo que ele julgasse a sua causa contra o seu inimigo, e ele foi vencido pelo cansaço, e aí julgou a causa. Assim é como o nosso Deus. Nós precisamos constantemente estarmos colocando diante dele as nossas causas, não para cansá-lo, mas porque ele quer ver a nossa persistência, ele quer ver a nossa perseverança, ele quer ver a nossa busca, ele quer ver a nossa confiança nele. Vimos também, irmãos, a semana passada, no nosso estudo, acerca da vontade de Deus e a nossa confiança sendo depositada nessa vontade. Por mais que nas nossas orações venhamos pedir algo a Deus, precisamos ser conscientes de que a sua vontade, ela é soberana. Em Mateus, capítulo 26, versículo 42, está escrito assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Ou seja, o próprio Cristo nos dá exemplo de que a vontade de Deus deve estar
nas nossas orações, de que a vontade de Deus seja alvo da nossa confiança. Então, muitas vezes iremos pedir algo a Deus, mas não iremos receber da forma que pedimos. Sobretudo, devemos confiar que a melhor coisa que deva vir a acontecer é justamente que a vontade de Deus seja feita. Pois, segundo a Escritura, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aprendemos também um pouco sobre a oração de intercessão, e com ela aprendemos que nós devemos orar uns pelos outros, irmãos. Devemos lembrar uns dos outros nas nossas orações. Às vezes a gente tem dificuldade em orar porque não lembramos dos assuntos. Se nós lembrássemos das dificuldades uns dos outros, teríamos muito conteúdo, muito assunto para conversar com Deus. Então, precisamos deixar de ser muitas vezes egoístas e pedirmos só por nós e passarmos aí a pedirmos uns pelos outros, lembrar uns dos outros nas nossas orações. E hoje nós queremos ver um pouco acerca da questão prática da oração. E aí eu separei aqui um guia prático para as nossas orações, porque alguém pode perguntar assim, mas como é que eu faço? Porque às vezes eu esqueço os assuntos, eu esqueço pelo que eu devo pedir, pelo que eu devo agradecer, às vezes eu tenho pouco tempo para fazer as minhas orações, para separar um momento para falar com Deus. Então a gente separou aqui um guiazinho prático para fazermos as nossas orações. E como falta muito pouco do assunto aqui para ser discutido dessa forma prática, à medida em que eu for dando algumas ideias aqui, e os irmãos fiquem à vontade também para participar, como se tivéssemos de forma presencial, e Beguinha já até levantou a mão ali, mas enfim, como se tivéssemos de forma presencial, onde um irmão e outro vai falando, e a gente vai compartilhando aí conhecimentos, tirando dúvidas, tá certo? Nessa parte prática do assunto. Pode falar, Beguinha. Pastor, quinta-feira também nós falamos sobre a questão de ser eloquente na oração. Muitas vezes os neófitos, né, se preocupam muito, né? Não, eu não sei orar, não sei falar com fulano, presbítero tal, ora, como pastor ora. E muitas vezes deixa de orar por causa disso, né? Mas a gente tem que lembrar o que move o coração de Jesus, não são nossas palavras, né? São as nossas intenções, nossos sentimentos, né? Quando a mulher do fluxo de sangue tocou a orla do vestido de Jesus, ela não falou nada, mas ali foi uma oração sem ela abrir a boca, né? Ela queria que Jesus se compadecesse dela, da situação dela, e Jesus, na hora, sentiu que dele saiu virtude. E ela nem falou nada, né? E o que move o coração de Deus é um coração contrito, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Isso, exatamente. Às vezes, irmãos, nós temos a preocupação de escolhermos bem as palavras, de falarmos bonito, de fazermos as orações bonitas, como o Beguinha bem falou assim, como o irmão fulano de tal, o presbítero Beltrano, o pastor, mas o que vai justamente mexer com Deus é a sinceridade dos nossos corações. É aquilo que nós arrancamos dos lugares mais profundos das nossas almas. É a verdade do íntimo, como diz Davi na sua oração no Salmo 51, se eu não me engano. No Salmo 51, Davi diz que Deus não se agrada de presentes, de holocaustos, de sacrifícios, mas Deus se agrada da verdade do íntimo. Ou seja, é você tirar do seu íntimo a mais pura e sincera verdade
e colocá-la diante de Deus, usando as palavras mais simples possíveis. Um outro detalhe também que a gente conversou na semana passada foi acerca da diferença entre a oração pública e a oração particular. Na oração pública, eu não posso trazer da minha oração a questões particulares, como, por exemplo, alguém vai orar em público e diz assim: Senhor, tu sabes da minha causa, tu sabes o quanto eu preciso de um emprego, tu sabes como está a minha família, tu sabes, Senhor Deus, que... Não. A oração pública deve abranger todos os presentes, do tipo assim: Senhor, aqui está o teu povo, nós estamos reunidos aqui para falar com o Senhor, para colocarmos as nossas petições diante do Senhor, para pedirmos ao Senhor. Então, nós precisamos ter esses cuidados, porque na oração do culto público, o que está ali, digamos assim, em jogo, é todos os envolvidos naquele momento. Então, todos ali precisam ser abençoados pela pessoa que vai fazer a oração. É como alguém, por exemplo, que diz assim: eu peço ao irmão fulano de tal que ore, que faça uma oração de confissão de pecados, colocando diante de Deus a sua igreja, não a sua vida de forma particular, mas a igreja de forma geral. Então, são alguns cuidados que nós precisamos ter nas nossas orações. Eu não sei se Arthur levantou a mão aí também. Mas era a mesma pergunta Arthur? sobre a oração particular. Sim, pastor, Sim. mas era a mesma pergunta sobre a oração particular, sobre a oração silenciosa, sobre a mesma... Já respondeu, então. Ah, ok, então. Pronto. Pegando aí um pouco... Exatamente, Wesley. Eu li um pouco só deu tempo de ler um pouco, mas é basicamente isso aí que você colocou no comentário aí. Pegando um pouco o gancho de Arthur, uma coisa que ele falou aí, é algo que preciso também lembrar acerca de oração, que alguém uma vez fez uma pergunta a um pastor e, na minha concepção, ele não respondeu de forma bíblica, digamos assim. Alguém perguntou: pastor, o diabo escuta as nossas orações, não é isso? Aí o pastor disse assim: exatamente, se nós falarmos, se a nossa oração for de forma audível, o diabo escuta. Então, se o diabo escuta as nossas orações, ele pode se levantar contra nós acerca daquele objetivo, daquela causa que nós estamos pedindo. Aí o pastor disse assim: isso. Então, nós concluímos que devemos orar em silêncio. Aí ele ficou meio liado, mas agora ele teve que dizer assim: isso. Mas como é que vai orar em silêncio? Uma oração pública, por exemplo. Então, vejam só, independentemente do diabo escutar a nossa conversa com Deus, o que vai prevalecer é a vontade soberana do Senhor, certo? Você pode orar em silêncio, você pode orar de forma audível, não importa se o diabo está escutando. O que importa é que Deus é soberano sobre todas as coisas, ok? A missionária também ia falar? Levantou a mão? O que eu estava querendo colocar, a colocação que o pastor fez é bem evidente, da gente observar o que estamos dizendo, para que ou não fique constrangido, em que sentido? No sentido de dizer, não sei, mas se a gente olhar, nenhum de nós verdadeiramente sabemos orar como convém. Por isso que a gente precisa que o Espírito de Deus opere em nós, porque aí ele nos conduz na oração. E uma vez que o Espírito de Deus nos conduz à oração, ele sonda e prescuta todos os presentes, e ele vai conduzir cada um a ser na graça e no conhecimento
de como se relacionar com o próximo. Exatamente. Muito bom. É isso mesmo. Ok. Então, vamos, irmãos, para o nosso guia prático agora. Veja só. Como é que eu devo fazer a minha oração? Como é que eu devo desenvolver a minha vida de oração? Primeiro ponto. Reserve um horário e local para esse momento especial de oração. Garanta que possa ficar em oração sem ser interrompido ou distraído. A gente precisa se organizar no sentido de separar um horário do dia, separar um lugar específico para ficarmos bem à vontade, para não sermos interrompidos nesse momento tão sublime, tão especial, onde iremos falar com o nosso Deus. Primeira iniciativa, o primeiro passo para que eu venha desenvolver uma vida de oração com o meu Deus é justamente separar um tempo específico e um local específico. Porque, às vezes, irmãos, nós podemos dizer assim, o meu dia é tão corrido que eu já acordo, por exemplo, se eu acordo às 6 horas da manhã e já vou fazer uma coisa e outra, tudo. Se você acorda de 6 horas da manhã e não está dando tempo de você tirar pelo menos 15 minutos para orar, então você tem que passar a acordar de 5h45. Separar esse tempo. É importantíssimo separarmos um tempo para conversarmos com o nosso Deus. Por exemplo, meu despertador desperta de 10h45 da manhã. Apesar de que muitas vezes o cuscuz diário sai depois das 6. Mas aí, 10h45, eu preciso fazer uma coisa e outra para estar tudo ok para esse meu momento. Nós precisamos separar um tempo e precisamos separar um local para para desenvolvermos a nossa vida de oração. Outra coisa, limpe a sua mente, seus pensamentos. É muito comum, nos momentos de oração, ficarmos pensando em outras coisas. É tanto pensamento que vem, que ficamos mais pensando e imaginando situações do que propriamente orando. A boca fala algo e o pensamento está longe. Vocês já passaram por essa experiência? Às vezes, irmãos, nós estamos orando e ao mesmo tempo pensando em coisas que nos vêm à lembrança, que nos vêm à mente, coisas que precisamos providenciar e tudo. Então, nós precisamos estar nesse momento especial de oração, falando com o Senhor, com a nossa mente limpa, limpa, limpa. Se tiver alguma coisa para providenciar, providencie antes ou depois. Se organize no sentido para você não ter, naquele momento, lembranças de coisas que precisam ser feitas e organizadas. A dica é, por exemplo, anotar a sua sequência de oração em um papel e seguir aquele roteiro. Por exemplo, eu vou orar, eu vou agradecer a Deus no meu momento de oração pelo quê? Eu vou agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Eu vou agradecer a Deus pela saúde. Eu vou agradecer a Deus pelo emprego que eu consegui. Eu vou agradecer a Deus. Faz uma lista de agradecimento. Aí depois você vai fazer a sua lista de petições. Aí depois você vai fazer a sua lista de confissão de pecados. E ali você vai ter aquele roteiro ali, vai seguindo aquele roteiro. E isso vai lhe ajudar a não pensar em outras coisas, porque você está ali seguindo aquele roteiro e não tem espaço para outro assunto ali, para outro pensamento. Agora, se você sofre com isso, você deve fazer o seguinte: tenha perto de você uma Bíblia e um papel e uma caneta. Aí o que é que você vai fazer? Você vai mesclar a oração com a leitura bíblica e à medida em que for vindo pensamentos de situações, de coisas que você precisa resolver, você vai pegar, por exemplo,
eu estou aqui fazendo meu momento de oração. Aí eu faço uma oração, eu leio a palavra, aí, mas fica aquele pensamento que eu preciso resolver uma coisa. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar meu papelzinho, vou anotar, eu preciso comprar o leite de Lívia. Está anotado ali. Então, eu não preciso mais pensar naquilo, porque aquilo ali já foi anotado. Você anota isso no papel para resolver depois e diga para a sua mente: não vou pensar mais nisso agora. Já anotei, vou ver depois, e assim você vai esvaziando a sua mente e pensando único e exclusivamente nos assuntos que deve tratar com o seu Deus no seu momento a sós com ele, no seu momento de oração. Existe, irmãos, aquilo que nós chamamos de pensamentos sabotadores, que é algo que também nós devemos ter em mente e devemos, em nome de Jesus, termos a habilidade para lidarmos com esses pensamentos, pensamentos que poderíamos chamar de pensamentos sabotadores. São aqueles pensamentos pessimistas, do tipo, não adianta orar, isso vai dar errado mesmo, de qualquer forma, então eu não vou orar. Não aceite esse tipo de pensamento, mas creia em Deus, que Ele é quem cuida de você e que Ele pode lhe ajudar e que não há impossíveis para Ele. Tire isso da sua mente e diga: agora eu vou orar porque eu confio no Senhor. Nós temos alguns passos aqui que vão nos ajudar, mas que não é uma regra assim, o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, não. Mas é como nós precisamos fazer, o que deve estar presente acerca de oração no nosso momento de oração. Por exemplo, não podemos deixar de fazer as nossas orações de contrição. Você separou ali 20 minutos por dia, num horário específico, num lugar especial, para falar com o seu Deus. Dentro desse tempo de 20 minutos, você precisa ter algumas orações específicas, e uma delas é a oração de contrição. Ou seja, confesse seus pecados nominalmente ao Senhor. O que é confessar os pecados de forma nominal ao Senhor? É confessar e falar quais são estes pecados. Como alguém já disse com muita propriedade, é dar nomes aos pecados. Não é simplesmente chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Não. É dizer a Deus: Senhor, me perdoa porque eu pratiquei tal pecado, eu fiz o que não devia ter feito, eu agi de tal forma, ou seja, vai dando nome aos seus pecados, vai confessando-os a Deus, vai dizendo exatamente o que fez e que está profundamente arrependido e que está clamando ao Senhor por sua misericórdia. Fale para Deus quais foram os pecados que você cometeu, se arrependa deles e peça o perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, como eu já disse, dar nomes aos nossos pecados, aos nossos erros e fazer isso diante de Deus com os nossos corações contritos, arrependidos. Pois o texto bíblico lá de 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Se você estiver vivendo em pecado, não confessado, não tratado, Deus não ouvirá a sua oração. Mas se você fizer a confissão, aí sim, ele ouvirá a sua confissão e perdoará o seu pecado. Em Isaías
59, versículos 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Lá em 2 Crônicas também, texto muito conhecido, 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 14 e 15, o próprio Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar os seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, nós precisamos ter, no nosso momento a sós com o Senhor, um momento de oração de contrição. De contrição. Como eu disse, esse não é uma regra que a oração de contrição seja a primeira a ser feita. Mas eu, particularmente, acredito que é interessante fazermos, em primeiro lugar, o nosso momento de confissão, porque o texto bíblico é bem claro quando diz que Deus endurece os seus ouvidos, fecha os seus ouvidos, não nos dá atenção enquanto nós não pedirmos perdão pelos nossos pecados. Então, acredito que é interessante fazermos primeiro a nossa oração de confissão de pecados, para que assim o restante seja feito de forma muito mais harmônica na nossa conversa com o Senhor. Um outro tipo de oração que deve estar presente, irmãos, nos nossos momentos de orações com o Senhor, é a oração de louvor. Porque muitas vezes nós fazemos oração de confissão de pecados, e nós muito mais fazemos orações de petições, pedimos a Deus, mas esquecemos de uma coisa. A oração do Pai Nosso, por exemplo, começa com o louvor ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a metade praticamente da oração é de adoração e louvor ao Senhor. O Salmo 103, versículo 2 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ou seja, cante ao Senhor uma canção ou trechos que te levem a expressar a sua adoração a Deus. Do tipo, lembre de corinhos que nós cantamos na igreja, para citarmos frases desses corinhos nas nossas orações, do tipo assim: adore ao Senhor com frases do tipo: só tu és o Senhor Deus, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, tu és digno, Senhor, de toda a adoração, meu Pai, tu és eterno, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço por tantas bênçãos derramadas, tu és um Deus perfeito, glorioso, maravilhoso, bondoso. Faça uma oração de louvor a Deus, pois Ele se agrada disso. Ele se agrada de nos vermos falando com Ele, usando palavras que exaltem e que bendiga o seu santo nome. Os nossos momentos de orações também devem ter um momento para reafirmarmos a nossa fé no Senhor. Sim, reafirmarmos a nossa fé no Senhor. Isso é bom, irmãos. Ou seja, dizer ao Senhor que confia nele, dizer ao Senhor e a si mesmo que você o ama, que você acredita nele, que você acredita na Bíblia, que você quer viver para ele. Essas palavras de reafirmação de fé, que você acredita, independentemente do que acontecerá,
do que será feito, de qual seja a sua vontade para a minha vida, Senhor. Eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Essas orações precisam estar presentes nas nossas conversas com o Senhor. Mas nós também não podemos deixar de fora dos nossos momentos com Deus as nossas orações de petições. Pedir, irmãos, demonstra que, em primeiro lugar, você acredita em Deus e, por acreditar em Deus, está pedindo algo a Ele. É você ir à presença de Deus, porque você confia e acredita. Quem crê, disse Jesus, verá a glória de Deus. Então, pedir demonstra primeiro que você acredita em Deus. E, em segundo lugar, pedir demonstra que você depende de Deus. Se você não dependesse de Deus, você buscaria outros meios. Mas você depende de Deus, e por isso que você está fazendo a sua oração de petição. Então, faça os seus pedidos a Deus. Peça por você, peça por sua família, peça por sua saúde, peça por proteção, peça por provisão, peça por necessidades, peça por sabedoria, peça a Deus por fé, peça pelas questões específicas que você está passando naquele momento. Faça orações de petições, colocando diante de Deus a sua vida, a vida dos seus familiares, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus desafios, e diga a Ele: Senhor, eu quero te pedir, porque eu dependo do Senhor. Senhor, eu quero te pedir, porque eu confio plenamente no teu agir sobre a minha vida. Nós precisamos também ter, no nosso momento de oração, na nossa conversa com o Senhor, as nossas orações de intercessão. Você passou por um momento de pedir por você. Agora você vai para um momento de pedir e de orar pelos outros. Ore. Nós precisamos orar, irmãos, por exemplo, pela nossa igreja. Pela nossa igreja. E aí eu vou fazer aqui uma pergunta de forma muito retórica, eu não preciso que ninguém responda, mas é uma pergunta muito particular para a nossa igreja, de forma muito específica, direcionada. Você, por exemplo, tem orado pela inauguração do templo lá de Barra de Santa Rosa? Você tem orado pelos desafios do nosso conselho? Você tem orado pelas demais congregações, pelo evangelismo dessas congregações que precisam crescer, pelo evangelismo da nossa igreja? Ou seja, irmãos, nós precisamos orar pela nossa igreja. A nossa igreja só vai crescer quando orarmos, quando colocarmos diante de Deus a nossa igreja, os desafios da nossa igreja, os projetos da nossa igreja. Nós precisamos orar, irmãos, pelos nossos líderes, pelo nosso conselho, pelos nossos diáconos, presbíteros, pastores, pelos presidentes das sociedades internas da nossa igreja. Precisamos orar pelos nossos líderes. Nós precisamos orar pelos nossos missionários. Os desafios de missões nacionais, transculturais. Nós precisamos orar, irmãos, pela nossa cidade. Precisamos orar pelas pessoas desabrigadas na nossa cidade, aqueles que muitas vezes não têm onde morar, o que comer. Essas pessoas precisam ser alvos das nossas orações. Nós precisamos orar pelo nosso país, independentemente de quem seja o nosso presidente, os nossos senadores, os nossos governadores. Precisamos orar pelas nossas autoridades. Nós precisamos, irmãos, orar pedindo a Deus por aqueles que estão sofrendo nos hospitais, pedindo a Deus que nos mostre os motivos que devem ser lembrados nas nossas orações. Essas coisas precisam estar muito bem presentes nos nossos momentos de conversas com o Senhor. Por fim, irmãos,
Faça da oração um hábito, um hábito. Ore em sua casa, sozinho e também com sua família. Ore no seu trabalho, na sua escola, enquanto dirige. Aliás, eu particularmente gosto muito desse momento, quando eu estou sozinho no carro, é claro, com o olho aberto, né? Mas eu fico ali falando com o Senhor, orando ao Senhor, porque ali eu estou sozinho, e aí eu estou fazendo justamente, tirando aquele momento para conversar com meu Deus. Mas nós precisamos fazer da oração, irmãos, um hábito. Você precisa orar na sua casa de forma só, orar com a sua família, orar, frequentar as reuniões de oração da igreja local, da nossa igreja. Vá ao encontro das pessoas e ore por elas. É muito bom quando alguém espontaneamente ora conosco. Eu acho maravilhoso, irmãos, quando, por exemplo, eu peço oração a alguém e essa pessoa vai dizer assim: pastor Davi, eu vou orar pelo irmão em casa, mas eu vou orar também agora. O Senhor me permite que eu ore pelo Senhor agora? Irmãos, nós deveríamos ser gratos a Deus por pessoas que fazem isso. E precisamos ter cuidado também quando alguém nos pede oração, para não esquecermos depois de orar, porque depois aquela pessoa vai chegar para nós e vai dizer assim: eu quero agradecer porque você orou por mim, pois Deus ouviu a sua oração e ele fez o milagre na minha vida. Aí você fica com aquela consciência pesada, lembrando que você mesmo não orou. Precisamos estar atentos a isso, a orar pelo menos uma vez por alguém que nos pede oração. Lembrar pelo menos uma vez de alguém que nos pediu oração e fazermos essa oração, colocar diante de Deus a vida daquela pessoa. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos desperte para uma vida de oração, que o Senhor nos ajude através de toda essa conversa nossa aqui, desse assunto, para que venhamos desenvolver uma vida mais saudável de conversas com o Senhor, conversas essas que vêm tão somente nos abençoar ricamente através do agir de Deus nas nossas vidas. Que Ele possa nos abençoe. O missionário Zélia tem a palavra. Eu quero só dizer que o pastor me fez lembrar que todas as vezes quando alguém me pede uma oração, eu digo, vamos orar agora, porque eu não sei se o Senhor vai me permitir eu estar viva mais tarde, quero ficar devendo essa oração. É claro que depois eu fico orando pela pessoa, mas eu de orar logo na hora, porque eu não sei o que possa acontecer daqui a 5 minutos. E aí eu fiquei devendo. Então as pessoas que já dizem, eu sei que você vai orar comigo agora, né? Porque eu estou lhe pedindo oração, digo, eu vou orar agora. Essa história de ficar devendo oração, não. Porque a mente é traiçoeira, a gente pode se esquecer mesmo. Domingo lá em Lagoa Seca, antes de começar o culto, a missionária Sônia veio até mim e disse: pastor, eu quero que o senhor ore por esse menino aqui, que se chama Ítalo, ele está passando por um momento difícil de saúde e tudo, quero que o senhor ore. Eu disse: tá bom, irmão, eu vou orar. Aí quando foi na liturgia, eu quebrei um pouco o protocolo todo e disse: irmãos, eu quero convidar aqui a missionária Sônia e juntamente com ela Ítalo, esse menino aí, para a gente orar por ele, orar por sua vida, orar pela sua saúde, para que não venhamos cometer o erro de esquecermos e aí ficar o Ítalo sem ser o alvo da nossa oração. E ainda disse: e os irmãos ficarão no compromisso de ficarem orando, lembrando do Ítalo nas suas orações. Precisamos fazer isso mesmo. Precisamos fazer isso. Peguinha? Amém. Mais algum irmão quer falar, quer fazer alguma pergunta?
Aproveita que o pastor Davi está aí, irmã Zélia. Se quiser tirar dúvida, essa é a hora. Já que ninguém se manifestou, né? Só voltando um pouquinho no que o pastor falou na sequência da oração, né? Assim, é lógico que uma das primeiras coisas que nós devemos fazer seja a confissão, né? Porque quando o pastor falou, eu me lembrei logo, né? A gente não oferece mais sacrifício como era oferecido antigamente, né? Mas antigamente, se fosse oferecer alguma coisa, algum sacrifício ao Senhor, e lembrasse que que o irmão tem alguma coisa contra você, né? Ou você tem alguma coisa contra o irmão, você deve primeiro ir lá, né? Reconciliar-se com o irmão para depois oferecer. Do mesmo jeito são as nossas orações, né? Se há algum pecado, alguma coisa que nos impede, né? Nós chegarmos a Deus, não é? Que nós devemos primeiro mostrar arrependimento para depois darmos sequência à oração, né? Os atos de oração, que são muitas coisas, né? Eu, particularmente, gosto muito de começar exaltando e glorificando Deus, né? Porque foi assim que eu aprendi, já está, assim, enraizado na minha mente, na oração, de começar já exaltando e glorificando Deus, dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso que tudo criou, né? Mas cada irmão tem a sua maneira particular, né? Não é um livro litúrgico, a sequência litúrgica, né? Obrigatória que deve ser seguida, mas o bom senso deve prevalecer sempre nos nossos atos. Sim, outra coisa. Falando em oração, queria agradecer à igreja, né, pela vida da irmã Eliana, que está bem, recuperada, que Deus tem providenciado tudo, né? Ela esperava que a cirurgia não fosse agora, fosse lá para o meio do ano, mas Deus antecipou, né? A internação, a operação, a saída já da UTI, já está na enfermaria, né? Tá tudo bem, né? Fui dar paz para passar a noite com ela hoje, pegar a Kalene que estava com ela, e vamos continuar orando que Deus possa estar abençoando aquela vida e a da sua família, que Deus possa fazer a obra completa. Amém, amém. E nós vamos encerrar, né? Vamos pedir para o Wesley fazer a oração final. Pode ser, Wesley? Pode ser sim. Amém. Estava falando no mudo aqui. Amado Deus, estamos aqui, Pai, reunidos mais uma vez por Tua graça. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos essa aula, Pai, que é muito especial e muito importante, Pai, sobre um dos meios de graça e alcançarmos aí as bênçãos que o Senhor nos proporciona. Então, te agradecemos, Senhor Deus, por essa aula e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através aí do Espírito Santo, através dos ensinamentos encontrados em sua palavra, as quais estão registrados na Bíblia, Senhor. Agradecemos, Deus, por tudo, Pai. Agradecemos também por responder às nossas orações conforme a tua vontade, as orações que são feitas pelos nossos irmãos, que é a chamada oração de intercessão, Senhor. Também agradecemos por ouvir as nossas súplicas, também agradecemos por ouvir as nossas orações de gratidão. No nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os irmãos e estão convidados para amanhã estar na oração de 7 às 8, ou seja, das 19 às 20 horas.
Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados deverais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sós